ele aqui, a André Machado, nosso querido ogro de Wall Street, CEO do Projeto Os 10%. André, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Paula, bom dia, Isa, bom dia, Débora, bom dia a todo mundo aí que assiste a BMC. Obrigada, bom dia. Eu estava aqui falando com o André no WhatsApp, agora eu já estou aqui, né? E ele aqui, né? Eu falei, André, eu até falei, será que ele vai falar no ar ou não, que eu disse para ele? Falei, sou mulher, faço várias coisas ao mesmo tempo. Aí ele falando aqui que a mulher dele... E ó, deixa eu te falar, falando em tua mulher ainda é bem boazinha perto do Rui das Neves. Ontem o Rui falou que no meio do jogo a mulher dele mandou ele lá fazer um monte de coisa. Aí eu falei, nossa, eu preciso conversar com a sua mulher. Eu descobri como que se faz um homem parar de assistir um jogo da Copa do Mundo para atender os pedidos dela. Essa daí merece o meu respeito, viu? Não, ontem, durante o jogo, ela, né, sentou do meu lado do telefone fazendo reunião pelo iPad com Zoom, né? Eu vendo o jogo, ela fazendo reunião para gerir a empresa, o projeto Os 10%, não deixava assistir o jogo, ficava fazendo reunião com o time de atendimento, o time financeiro, olha que absurdo, né? Parabéns para ela. Como que ela chama? Graziella. Graziella, tem meu respeito aí, depois a gente conversa, quero saber aí como se faz isso, porque nem quando não tá no jogo é difícil, né? Eu conseguir fazer meu marido me atender na hora que eu quero. Sabe que ele fala pra mim? Poxa, você já pediu isso faz 6 meses, vai ficar pedindo a cada 6 meses a mesma coisa. É assim que eu sou tratada, mas tudo bem, vamos lá. Vou chegar no nível da Graziella e da esposa do Rui das Neves. Agora vamos falar sério aqui, né? Assunto importante, o André, a gente estava até conversando agora um pouco sobre essa questão da PEC. Queria falar um pouco mais em relação com você, esse tamanho do gasto, né? A gente fala muito sobre esses auxílios sociais, mas o governo tem outros gastos também, né? Vamos dizer assim, né? Tem muita coisa que daria ali pra gente falar que pesa muito na nossa máquina pública. Não é só... Joga-se muito peso ali também, vamos atender a questão dos benefícios, porque isso sensibiliza, né, é muito importante, mas a gente tem visto o quinquênio dos juízes, que pode gerar gasto, todas as projeções aí, inclusive esse aumento de ministério vai pesar também, né, nesse arcabouço todo aí, nosso fiscal, tem muitas contas ali que pesam muito, mas ninguém fala também, né, regalias, enfim, muitas outras questões que não é também, não estou falando exatamente só desse governo, de todos os governos, o Brasil foi criado nesse modus operandi aí de gastar mais do que se arrecada. Então, queria entender um pouquinho da sua visão, né? Ninguém fala em ser mais eficiente ou em cortar gastos, a gente só vê em aumentar gastos. Mas na sua visão, né? Será que uma desidratação, uma mudança nesse texto que se espera, ou diminuir o prazo, diminuir o gasto, isso vai trazer, de repente, o alívio que o mercado quer ou não? Como que você enxerga? Será que realmente é uma grande preocupação em torno desse assunto, independente do tempo, independente do valor? Bom, em primeiro lugar, você, o Cabral, né, sempre que a gente dá opinião, quando a gente fala de contas públicas, ou até do governo, dependendo do que a gente fala, a gente ou é chamado de petista ou chamado de gado, né? É impressionante. Só que a gente que está há 20 anos no mercado, a gente aprendeu, eu não sei se você está há 20 anos no mercado, sei que como jornalista você tem bastante tempo, não vou dizer quantos anos, mas eu sei que você é veterana no jornalismo, na época de Record, etc., né? Mas mercado financeiro, você deve acompanhar também há décadas, antes da BMC, décadas eu chutei o pau da barraca agora, foi mal, Paula. A Paula... E agora não tem nem como consertar. Mas vamos lá. É experiência. Estou parecendo no outro dia no casamento de um primo da minha esposa, que eu cheguei para uma prima e virei para ela e perguntei, você está grávida? E ela não estava grávida, né? Fora clássico, né? É o fora mais clássico que muitos homens cometem. Aí você tenta consertar pior, né? É melhor ficar calado, né? É melhor ficar calado, não conserta. Para a gente que está há muitos anos no mercado, a gente está acostumado, né, a ver o governo sem lente cor-de-rosa, né? Seja qual for o viés. A gente olha de uma maneira que parece até
sei lá, às vezes a gente vê tanta polarização, a gente acha que a gente até é de outro planeta, né? Porque a gente é o único, nós somos os únicos que, do mercado financeiro, claro, muita gente do mercado financeiro, ou lulou, ou botou estátua do Paulo Guedes em casa, enfim. Mas a gente olha sempre com um olhar muito crítico, né? Principalmente quem é profissional, porque a gente sabe que decisões erradas por conta de ideologia, viés, significa prejuízo. E quando se trata de políticos, a gente sabe, né, a vida inteira que eles têm uma única regra, né, os políticos brasileiros. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Acabou. Então, é o judiciário que, né, se colocou na posição de defensor da censura, literalmente, né, foi o que a ministra Carmen Lúcia fez. Ela confessou que era censura, mas que até as eleições podia ser feito, né? É o que o Xandão está fazendo, né? By the way, eu fui bloqueado definitivamente no Twitter. Não sei se o André, foi porque... Deixa eu só atualizar rapidinho que saiu o texto, tá? Já agora, então, definido o relatório da PEC, acaba de ser, então, definido o valor de 175 bilhões, fixou o valor em 175 bilhões e retira, então, o Bolsa Família do teto por 2 anos. O relatório tira até 6,5% das receitas extraordinárias do teto. O impacto da PEC em relatório fica em 198 bi com o Bolsa Família e a arrecadação extra. Fixado, então, agora apresentado o texto oficial. Ontem, né? Foi exatamente o texto que tinham ventilado no final de semana. Mas aí havia uma perspectiva de uma desidratação em 150. Não, ficou fixado exatamente em 2 anos e 175 bilhões, então. Já definido agora. Eu acho é esse texto que vai para a votação. A farinha pouca no pirão primeiro, né? Essa é a regra dos políticos. Eu acho que eles vão usar isso... O PT botou isso lá em cima para negociar com eles alguma coisa. Por exemplo, coincidência ou não, depois de meses parado no STF a inconstitucionalidade do orçamento secreto, ele vai a julgamento amanhã, 5 dias antes da posse do Lula. O Lira e o Pacheco já estão indo lá conversar com os seus ministros, né, suas excelências, para tentar liberar alguma coisa, né? Do tipo, eu não sei, eu não tenho nenhuma ideia, eu queria ser uma mosca para participar dessas reuniões fechadas, mas eu não sei se eles vão chegar e falar, olha, estão querendo aprovar impeachment de ministro lá no Senado, hein? É melhor vocês liberarem isso, sei lá, não sei o que rola. Eu sei que o jogo é sujo, o jogo é pesado, né? E eles são movidos unicamente pelos seus interesses. Não existe interesse nenhum no povo. A gente tem que parar de achar que eles estão defendendo o povo, a população. A gente não sai do lugar há décadas e décadas e décadas. Então, não adianta. Farinha pouco para um primeiro, acabou. A gente tem que investir pensando nisso. Então, agora veio o texto, sem desidratação, mas provavelmente não, certamente vai ser desidratado, né? O próprio Marcelo Castro falou, nenhum projeto entra no Senado de um jeito e sai do mesmo jeito, sempre sofre alteração. Então, vai ser um jogo de toma lá da cá, e, obviamente, eles estão muito mais preocupados com o seu orçamento secreto, né, para garantir apoio de base, para garantir, sei lá, alguma benesse, ou, sei lá, sua aposentadoria. Mais da metade tomou cartão vermelho, né, agora nessas eleições. De repente já estão pensando em fazer alguma coisa para tentar o senador que tomou cartão vermelho voltar como vereador, né? A gente já viu tantas vezes isso. O cara senador volta deputado estadual, faz um downgrade, né? Porque no final eles não querem perder a boquinha, seja de esquerda ou de direita. Ninguém quer perder a boquinha. Dane-se o Brasil, dane-se as contas. Porque se tiver inflação, eles se dão aumento. É tão simples, né? O judiciário se dá aumento a si próprio, o legislativo se dá aumento a si próprio, o executivo se dá aumento a si próprio, só a população que, né, depende de ter caixa, depende do fiscal para... Enfim, é uma coisa, sabe... O Cabral mandou uma frase uma vez aqui no programa, no BMC Market, sensacional. De Brasília, cara, é igual fralda de criança. A gente sabe sempre o que vai encontrar. Eu, nesse ponto, apesar de ser ogro, eu era mais educado. Eu falava que Brasília, todo dia tem um Kinder Ovo diferente, né?
Mas a fralda de criança eu acho que tem mais a ver com o que a gente vem recebendo de Brasília nos últimos anos. E aí é legislativo, é executivo e é judiciário. São os 3 poderes que estão completamente podres. Eu estou realmente decepcionado cada dia que passa com a nação. E acho que ontem foi o primeiro jogo da Copa que o Brasil, que eu sentei para torcer mesmo, que eu entrei no clima, porque era mata-mata, porque realmente a gente olhar o noticiário, olhar, sabe, a gente que faz, a gente sabe a importância do fiscal, né, para ter responsabilidade fiscal para ter social, a gente sabe a importância de combater a inflação, a gente vê Estados Unidos, né, os Fed Boys, a gente vê o Banco Central Europeu, que era dovish pra caramba, todo mundo querendo controlar a inflação, e a gente faz ouvido moucos para o mercado, a gente não, os políticos, Brasília, achando que isso é exagero do mercado, tá aí, não, sabe, os juros explodiram, dólar estão conseguindo segurar, até porque a gente teve uma correção agora dos treasuries americanos e também dos yields, e aí com isso o DXY também cai, mas o euro cravou meu alvo, o euro deve entrar num movimento de baixa novamente, dólar subindo, aí eu quero ver, eu acho que no final vai fazer preço sim, essa PEC, mas independente disso, o cenário global, como sempre tenho destacado, é o que vai ditar a direção do mercado. Rally de dezembro, de final de ano, não acredito, pode até ter, mas, de novo, é um rallyzinho de bear market, porque 2023 vai ser muito mais difícil que 2022 no mundo inteiro, com toda certeza. Né? E às vezes a gente até se acostuma a esquecer que tem uma guerra lá na Europa, mas ontem, apesar de ter sido de proporções em termos de destrutivos de baixo impacto, o ataque que a Ucrânia fez em solo russo, mas foram bases estratégicas a 500 metros da fronteira, né? Bases de bombardeiros estratégicos, né? O Putin sempre falava de uso de arma nuclear, etc., se atacasse a mãe Rússia, né? E o Putin estava querendo buscar uma saída com a OTAN. Depois de ontem, quer dizer, tem muita incerteza ainda, muita variável, né? O mercado estava todo comemorando números piores em termos de inflação, em termos de payroll mês passado, né? E já melhorou agora nos últimos números e deu a porrada aí ontem. O pessoal tem que saber separar o wishful think, que é o desejo, né, de que a bolsa suba, que as coisas andem bem, que o governo, que o Lula esteja só dando um susto, mas depois vai se apoiar com bons economistas, etc. A gente tem que lembrar que o mercado global está entrando em recessão, se já não entrou, e a gente vai ser levado junto. A China encalacrada até os ossos, né, em termos imobiliários, em termos de Covid, por mais que esteja fazendo agora, aliviando nas medidas por conta dos protestos, bateu recorde, 40 mil pessoas contaminadas, cadeias de produção podem voltar a ter impacto, é muita incerteza. A gente tem que ser antifrágil, não temos que ser torcedor, a gente tem que operar com o que a gente tem nas mãos. Eu vejo o pessoal insistindo de todos os dias, o PL da Bovespa está barato, o PL está barato. Ok, está barato, mas está barato historicamente. Né? Basta cair o lucro das empresas, é P dividido por L. Se o L cai, essa divisão vai dar um resultado maior, ou seja, o PL barato fica caro de novo. Vídeo que aconteceu com o Bradesco. Né? Parece que o Bradescão virou Bradescoin, né? Teve queda igual de Bitcoin. Então, menos torcida, mais frieza, mais pragmatismo e vamos ser antifrágeis, né? Não adianta ficar torcendo. A Bolsa fica na Praça Antônio Prado e na 15 de novembro, não fica no Pacaembu nem no Maracanã, nem no terreiro da mãe menininha do Cantuá. Só para a gente atualizar, a gente está vendo imagens ao vivo ali de Brasília, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em que já deu início, então, a análise ali da PEC
da PEC de transição, a proposta que estipula que o Auxílio Brasil deve voltar a chamar Bolsa Família, seja pago fora do teto dos gastos públicos. A gente viu agora realmente o texto que vai ser analisado a partir deste momento ali, que ficou fixado então em 175 bilhões de reais, com 2 anos ali o Bolsa Família fora do teto. Relatório, então, tirando 6,5% das receitas extraordinárias. Temos ali, então, comandando a sessão, o senador Davi Alcolumbre, ao lado o Alexandre Silveira, que, então, foi escolhido como relator desta PEC. Até essa questão aí de quem seria o relator foi uma grande polêmica aí até o último minuto. Afinal de contas, havia uma expectativa que Davi Alcolumbre iria relatar a PEC da transição, e por conta do senador bolsonarista ali, Lucas Barreto, ele desistiu, porque caso ele se autoindicasse ali como relator da proposta, ele não poderia conduzir a votação da matéria na comissão. Ele teria que passar a condução dos trabalhos para Barreto, que é vice-presidente do colegiado, e seria alguém, então, contra a PEC ali da base do governo, não da base, mas que apoiou, então, uma senadora que é da base do Bolsonaro, e essa passagem de bastão poderia prejudicar a votação da PEC defendida aí tanto pelo governo de transição. A gente vê aí Eduardo Girão do Podemos, que é apoiador, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, o opositor aí em relação a essas propostas da PEC. Ele está falando neste momento, então já começou a sessão e a gente vai continuar acompanhando aí essa análise, a votação que deve começar a qualquer momento, e a expectativa é que acabe ali até amanhã, para que então vá para a Câmara dos Deputados. André, então, enquanto vai correndo aí essa análise lá no Senado, a gente vai interrompendo aí o que tiver de importante para atualizar. Mas eu queria que você falasse em relação... Você comentou, né, o rally, acredita ali que não vai ter um rally no final de ano, mas eu queria que você mostrasse, então, o gráfico do mercado ali, né, já que você não acredita num rally para esse ano, mas essa PEC acaba deixando os investidores mais tímidos, né, mais desanimados. Como é que você está vendo? Vamos mostrar o gráfico aí? Então, eu tô com um probleminha sério aqui, ó. Não sei o que aconteceu, o meu mouse, ele tá piscando, perdeu conexão, eu já carreguei ele, já tirei o pendrive aqui, e nada dele se conectar. Eu acho que tem que restartar a máquina. Peço desculpas, mas o gráfico estava super interessante, o Ibov, Petrobras. Nossa, eu estava preparando tudo aqui para mostrar para vocês, e de repente o mouse parou de piscar. E né, tem tempo que eu não passo por isso. Eu tenho que lembrar sempre, como eu falo para os meus alunos, trader tem que ter teclado, confio, mouse, confio, pelo menos do lado, assim, para quando essas coisas acontecerem. Porque imagina que você fica com uma ordem lá executada e não consegue depois estopar, né, por conta de tecnologia. Enfim, peço desculpas. Mas eu queria comentar um negócio que me perguntaram aqui, já perguntaram várias vezes sobre o varejo, né? Se a PEC vai ajudar o varejo, né? Vocês viram que Magalu, Lojas Renner, Via Varejo, tudo, né? Assim que o Lula começou a despontar, depois do primeiro turno, né? Como possível vitorioso, começou a falar dos planos dele com Bolsa Família e tudo mais, que esses papéis chegaram a subir 100%, né? Às vezes, alguns até mais, né? Depois de cair 90%, 100%, depois cair 80%, né? Subir 100% não quer dizer nada. Para quem fez um tradezinho no fundo, como nós fizemos acho que foi com Magalu, foi sensacional, né? Mais de 100%. Agora, para quem comprou lá no topo, né? Achando que era a nova Amazon, tá aí, voltando aos fundos que estavam antes. Qual é a razão disso, né? Eu estou vendo muitas teses de análise que eu fico assim, meu Deus do céu. Por exemplo, ontem, com a queda de ontem, espaço laser acumula 94% de queda. Quando estava caindo 30%, 40%, o pessoal falava, não, já caiu muito, né? A mulher continua se depilando. Não faz sentido. 94% de queda, né?
Varejo. Agora o Lula Bolsa Família. Mais de 70 milhões de CPFs no Serasa. Todo mundo endividado. Recorde de inadimplência, vídeo Bradesco, que é principalmente classe C e D, né? Mas não é, apesar de ter clientes private, clientes personalité da vida, né? A gente sabe que dos privados, ele tem perfil tipo Banco do Brasil, vide aí a inadimplência do Bradesco, a queda que o Bradesco teve. Ou seja, Bolsa Família, a galera vai gastar com comida e para pagar dívida, para limpar o CPF, né? A MRVE, todo mundo falando, agora Minha Casa Minha Vida, a MRVE vai explodir. Voltou para o fundo de novo, né? Então, existe, eu não sei, o wishful thinking, ou análises tabajaras que o pessoal faz que não param de pé, né? Varejo é uma, né? Varejo é uma. Principalmente o varejo que a gente vê, que é esse varejo que fez IPO, né, que é um varejo popular, seja de linha branca, seja de roupa, é um varejo popular, 70 milhões de CPFs no Serasa. Só se a pessoa for lá para pagar à vista, né? Porque o carnezinho gostosinho da dona Luísa, não sei se eles vão conseguir tirar, né? Se tirar, vão assumir aqueles juros lá na casa do chapéu. Já era juros coxantes com a Selic lá embaixo, imagina agora, ainda com essa previsão de Selic subindo. É muita fantasia. Isso vale para vários setores da economia, que eu vejo o pessoal fantasiando. A primeira coisa, eu sei que vai aparecer fundamentalistas, sei lá, com MBA, mestrado, doutorado, para dizer o contrário, mas a minha experiência de 20 anos é 100% real, é no dia a dia, operando. É operando skin in the game. Então, não tem planilha Excel, não tem nada. É a experiência de fazer intermarket análises dos gráficos de preço, juros, commodities, moedas, né? E juntar Lé com Cré das notícias, das informações, comentários de presidentes de bancos centrais do mundo inteiro há décadas, são sei lá quantos circuit breaks na cabeça, graças a Deus, todos, sem exceção, eu estava vendido, nenhum me pegou, com exceção do Wesley Day, esse foi o que me estopou. Mas Wesley Day, quem não estopou, depois voltou tudo. Show de bola, deu sorte. Essa sorte, fazer uma cagada não significa que você vai ter consistência, né? Porque cagadas às vezes dão certo, às vezes dão dinheiro. Então, desculpa o termo, mas é o que eu vejo a galera que fica nessa de buy the dip, tem gente fazendo buy the dip desde junho do ano passado, fazendo preço médio e já foi embora todo o patrimônio, né? Sabe Deus quando vai voltar. Então, tá na hora da gente deixar de fantasiar, deixar de inventar teses mirabolantes, né? E realmente ter um pragmatismo, uma visão holística do todo, olhar todas as incertezas e levar elas em consideração, sermos antifrágeis, né? Mas, isso que nunca vi pessimista rico. Pelo amor de Deus, tá vendo um agora. Eu não sou pessimista, eu sou pragmático. Essa alcunha de pessimista é porque realmente a memória de vocês é dos últimos tempos. Nos últimos tempos, no último ano e meio, não tem razão nenhuma para otimismo. Nesse último 1 ano e meio, zero, rosto, em termos de macroeconomia global, local também, em termos institucionais, os ruídos políticos, em termos da situação do câmbio. É isso, eu vou sempre opinar aqui como trader, como investidor, aonde minha prioridade número 1 é pensar em como aproveitar qualquer situação, boa ou ruim, para fazer dinheiro. Isso é o objetivo de um profissional. Seja gestor de fundo, trader de tesouraria, trader autônomo, seja o que for, né? Isso talvez choque um pouco a audiência, mas o objetivo se vocês estão no canal de mercado financeiro, vocês também ganharem dinheiro. É importante vocês ganharem dinheiro para vocês continuarem
Ou então, se não for ganhar, proteger o capital, saber fazer diversificação com renda fixa, rotação de carteira, não ficar fazendo preço médio, comprar fundo, porque não, já caiu muito. Isso não existe, isso nunca existiu na Bolsa de nenhum lugar do mundo, nem na China, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em Londres, né? Temos que parar de fantasiar. Desculpa o comentário mais duro hoje, já que estou sem gráfico, mas é para aproveitar o que a gente está vendo aí, tanto no Brasil quanto também nos Estados Unidos, com as Big Techs, né? Quem imaginava, né, as Big Techs derretendo como estão, Facebook caindo 3/4 do valor de mercado. É só olhar as 5 maiores blue chips dos últimos 40 anos, né? O quanto que elas variaram nesse período, né? São as Big Techs agora, mas há 10 anos atrás 20 anos atrás era petrolífera, era IBM, que hoje o pessoal de repente nem sabe que existe, né? Todo mundo usa laptop, PC, etc. Enfim, o mercado é extremamente dinâmico, e uma coisa que eu resgatei num livro velho meu, de análise técnica, onde o cara faz análises de vários setups, enfim, estratégias operacionais. Sabe a que se mostrou mais lucrativa ao longo de décadas? Ficar comprado quando o preço está trabalhando acima da média de 200, ficar vendido quando está trabalhando abaixo da média de 200. Pronto. Coisa mais tosca, mais óbvia do mundo, né? E a gente está vendo a média de 200 das bolsas americanas embicadaça para baixo, apontando para onde? Para o fundo, apontando para baixo. Não é hora de tentar acertar fundo. Não é hora. O Goldman Sachs, o estrategista global deles, falou há 1 ou 2 semanas, e eles são reconhecidos pelas análises, né, precisas, que o mercado não está precificando um cenário de recessão. Os Fed Boys esses dias falaram, o mercado não está precificando o aumento de juros, né? O mercado está na torcida. É isso. Profissional não torce, profissional tem que ter, né, e tentar ganhar dinheiro em todas as situações. Quando cai e quando tem que ser sobe. racional, né, André? Ser racional, Exatamente. não usar da emoção, né? Usar da racionalidade. É o dinheiro da família, não é o seu dinheiro. Se você é pai de família, tem economias do seu trabalho, da sua esposa, herança, não importa. É o dinheiro de uma vida. Estar preparado, né, para as adversidades, né? Não só no âmbito político. A guerra foi um próprio sinal disso, né? As pessoas elas precisam estar preparadas para todos os cenários, né? Independente aí de torcedor, ou independente exatamente de você querer uma coisa, mas você tem que estar preparado mais na racionalidade. André, é sempre um prazer. Um patamar de mais estresse agora, com um bombardeio dentro do território russo, 500 quilômetros para dentro. Sim. Isso aí, sabe Deus o que pode acontecer? Será que o pessoal está levando isso em consideração? Eu tô. Realmente, é um ponto aí muito importante. Parece que com o passar do tempo as pessoas pararam de olhar, né, para essas questões que são importantes, sim, muito bem lembrado, né, desse bombardeio aí no território russo, que a gente não sabe exatamente quais serão os próximos passos, né, o que Vladimir Putin vai fazer. É preciso também ficar atento a essas questões. André, obrigada, é sempre um prazer falar contigo aqui na BMC News. Igualmente, obrigado a você. Desculpa eu estar com o meu mouse sem conexão, eu vou providenciar um com o rabicho. Tá mais do que perdoado. Obrigada, beijos, até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.